Primeiro eu queria colocar essa matéria para vocês verem, por favor. Na internet, qualquer criança ou adolescente tem acesso fácil e contínuo a uma infinidade de comunidades, jogos online, redes sociais, ferramentas comuns criadas para facilitar e conectar, mas que cada vez mais se tornaram oportunidade de fazer o mal. No mangá, a ilustração da história fictícia de um jovem de 17 anos que tenta cometer suicídio de diferentes formas. A animação, indicada para o público maior de 16 anos, teria influenciado um adolescente brasileiro de 12 anos a tirar a própria vida. A morte precoce do adolescente de apenas 12 anos foi divulgada pela mãe do garoto nas redes sociais. Camila Antonieta quis alertar famílias sobre os perigos da sociedade atual, como neste trecho do post. Dia 17/11/2022, o dia que perdi meu menino, perdi meu grande amor para a maldade da internet. Dia que não vou me perdoar por ter saído de casa, dia o qual não consegui abraçar nem despedir do meu filho. Dia que não consegui falar um eu te amo mais uma vez. Otávio Henrique morreu no último 17 de novembro ao tentar reproduzir um desafio de enforcamento, incentivado por uma comunidade virtual baseada no mangá que mostramos há pouco. Foi motivado pela narrativa da animação japonesa que o adolescente brasileiro teria cometido suicídio, segundo relatos da família. Meu filho acreditou que seria capaz de ter êxito no teste da corda no pescoço, o qual ele teria que aguentar 20 segundos. Ele se arriscou e criou todo o ambiente. O que ele não sabia é que isso acabaria com sua vida. Meu filho amarrou um fio HDMI no guarda-roupa e fez a forca, se arriscou, escorregou e não conseguiu manter a consciência. E logo perdeu a vida. Apesar de chocante, a tragédia, infelizmente, não é novidade. Há alguns anos, o jogo Baleia Azul viralizava entre os jovens brasileiros. Através de comunidades virtuais, adolescentes se comunicavam para realizar desafios mortais. O jogo Baleia Azul ficou conhecido como uma sequência de 50 desafios que envolvem isolamento social, automutilação e incentivo ao suicídio. Todo mundo que eu conheço do grupo de 189 ou 180 procuraram o jogo, que são os adolescentes, crianças que têm particularmente o problema delas. Depressão, problema de família, apanhar, bullying, tudo isso tem a ver. Que mexe com a cabeça. O rapaz que relata a influência maldosa do jogo viveu de perto essa realidade perigosa. Ele já tinha problemas com depressão e, vulnerável, se rendeu aos desafios que o levaram a se automutilar. A internet virou um território perigoso. São diversos jogos mortais que circulam pela rede. Influenciadores que se aproveitam da fragilidade de adolescentes para promoverem uma onda de atrocidades. Como comentou a mãe de uma jovem carioca que cometeu suicídio participando do jogo Baleia Azul. Minha filha entrou nesse jogo porque queria morrer, mas não tinha coragem. O jogo usa a fragilidade das nossas crianças para que elas cometam essas coisas horríveis. E são diversos jogos, como o jogo da asfixia, conhecido como Choking Game, que já deixou uma série de vítimas pelo mundo. Ou o Desafio do Fogo, que viralizou na web e levou a uma série de acidentes domésticos graves. A grande questão é que a tecnologia que conecta esses jovens tem ajudado negativamente no aumento do suicídio juvenil em todo o planeta. Desafios, pegadinhas, postagens que ganham cada vez mais espaço na rede. O intuito? Agregar seguidores, ganhar milhões de visualizações e submeter os jovens a diversas situações que estão bem longe de serem inofensivas. Mas como evitar que essa realidade assustadora e manipuladora torne tantos jovens reféns?
Na rotina das famílias modernas, o que falta é tempo de convívio saudável e sobram correria e múltiplas tarefas. E é no pouco tempo que os pais têm com os filhos que a tecnologia entra para entreter os pequenos. São celulares, tablets e videogames que acabam inseridos desde os primeiros anos. Mas o que parece inocente e até pode auxiliar na distração dos pequenos no dia a dia, na verdade, é um inimigo silencioso da saúde mental de muitos jovens. No jogo, o pessoal que conversa com ele incentiva a fazer algumas coisas. É assim que acontece. Muitas crianças já se mataram por conta disso. Nessa família, a mãe sobrecarregada com a rotina do dia a dia permitiu que o videogame virasse o companheiro inseparável do filho. Logo, a diversão virou um vício e a fuga da realidade. O isolamento do mundo real e o vício no virtual trouxe consequências duras. Henry passou a enfrentar transtornos de ansiedade, depressão e pânico. No caso recente do jovem Otávio Henrique, que mostramos no início da reportagem, a mãe do adolescente não teve tempo de ajudá-lo e impedir o pior. Camila Antonieta, mesmo no momento de luto pela perda precoce do filho, fez um apelo na internet. Alertou os pais para que fiquem mais atentos e presentes. Peço a vocês, mães e pais, para olharem os computadores de seus filhos diariamente. Olhem as revistas, livros, conversas, desenhos. Não deixem eles tanto tempo no computador assistindo vídeos ou jogando jogos que podem gerar algum distúrbio. Mães e pais, fiquem mais próximos de seus filhos. Abracem, beijem, mantenham conversas durante o dia. Se façam presentes. Então você vê como que a internet hoje é perigosa, como que ela tem levado, mais do que se possa imaginar, um número muito alto de suicídio. Alguns depressivos, e encontram na internet ali as pessoas ensinando e instigando ao suicídio. Outros para fazer desafios como esses, e vão fazer um desafio e não conseguem, acabam se matando. Fora outros problemas que vão surgindo. Então, isso é muito perigoso. Vocês têm que saber tudo que os filhos de vocês têm feito. Na escola, como já falamos, que tem sido ensinado muita coisa. No caderno, a lição, o que tem aprendido, o que o professor fala, o que os coleguinhas têm falado, o que está vendo no computador. Tudo tem que ter limite. Você sabe que o dono do iPhone, ele não permitia que os filhos dele tivessem acesso irrestrito à internet. O dono do iPhone, porque ele já sabia do vício e do prejuízo que causava. Já foi constatado que a criança que fica muito tempo nesse tipo de coisa, de jogo, seja o que for, como é que eu vou falar? Em linguagem popular, emburrece, ela fica mais burra, mexe com o cérebro, com a inteligência, além de mexer com a saúde visual e emocional. E hoje tem se tornado uma coisa normal, comum. E o problema é que sempre o normal e o comum vem do diabo. O diabo, ele quer tornar comum, normal, normalizar tudo que é prejudicial. Que olha, a maioria está fazendo, não tem problema. A maioria é assim, não tem problema. Todo mundo que eu conheço é assim, não tem problema. Claro que tem problema. Cuidado com aquilo que o diabo quer normalizar. E porque a nossa geração não era assim. A nossa geração tinha castigo que não tem hoje. Não é assim? Castigos severos às vezes. E tinha alguém depressivo? Não tinha ninguém depressivo. Então, a gente tem que entender que a nossa geração é diferente da geração de hoje. A nossa geração passava por qualquer coisa e daqui a pouco estava lá sorrindo, estava lá fazendo de novo. Fazendo as artes, né? Que eram artes de verdade. Hoje não é. Estripulias. Hoje é uma geração depressiva. É uma geração que não aguenta nada do que a gente passou no passado. Não suporta. Por quê? Até por conta da internet, que isso se espalha, que um vai falando para o outro, um vai passando a ideia diabólica para o outro. E a gente vê hoje a geração depressiva, que se automutila, rebelde. Por favor, Douglas. Como é que acontece? Por exemplo, o Douglas,
Eu esqueci de falar, não sei se tem as fotos aí do Douglas. O Douglas, ele mesmo fala que ele parecia aquele filisteu da novela do Davi. Lembra dos filisteus? Douglas era assim, cabelo até aqui, argola, não tem outro microfone? Argola, alargador no nariz, piercing. E aí, no seu caso, como é que começou isso? Foi dentro de casa, a gente estava conversando disso, foi por conta do convívio familiar. Isso foi a partir da separação dos meus pais, com 10 anos de idade. Isso me abalou muito com a saída do meu pai, né? E aí minha mãe ficou refém do trabalho dela, deixando os filhos em casa sozinhos. Eu que tinha que levar meu irmão para o colégio. E assim eu fiquei livre para jogar videogame. Tinha que idade? Eu tinha 10, 11 anos quando aconteceu a separação. E nisso eu fiquei livre para jogar videogame a tarde inteira, descer, voltar a hora que eu quisesse. Encontrar as amizades ruins do mundo que me apresentaram drogas, maconha, LSD, que me fizeram entrar num mundo depressivo muito forte. Agora, conta o que causava dentro de você a ausência dos pais. Era justamente essa falta de um pai dentro de casa, a falta de uma atenção, vamos jogar uma bola, andar de bicicleta, ensinar algum jogo, tipo quebra-cabeça e tudo mais, isso não tinha, e ficou esse vazio dentro de mim que eu tentei buscar na rua e nos jogos de videogame. Inclusive, esses mangás japoneses que eles mostram para as crianças, eles são terríveis. Tinha um que eu assistia, que ele é famoso no mundo inteiro, chamado Death Note, que é o livro da morte, que você coloca o nome dos seus inimigos para que eles morram. E nisso, no mangá, mostram que quando você coloca o nome dessa pessoa nesse livro da morte, né, que é o Death Note, essa pessoa morre em instantes. E as crianças, elas recebem esses livros, né, nessas convenções de mangá, e elas saem anotando o nome de todo mundo. E a criança que odeia o pai, coloca o nome do pai, coloca o nome do irmão. E isso gera um pensamento de morte na criança. Dentro começa a ter o pensamento que esse desenho vai promovendo. Exato. O mangá, né, que é o desenho japonês, ele mostra para a criança que ela pode ter uma imaginação fértil, que ela pode imaginar espíritos, e são sempre coisas muito terríveis, sombrias, negras. E a ausência? O que você sentia? O que você fazia para suprir a ausência do seu pai e da sua mãe? Como é que você fazia? Você disse que você queria chamar atenção. Exato. Eu queria fazer tudo para causar revolta neles. Automutilação, que é o alargador, né? Quanto maior minha orelha estivesse mutilada, melhor, porque era um espanto para os meus avós, um espanto para os meus tios. Quando eles souberam que eu fiz a tatuagem fechando o peito inteiro, eles queriam que eu nunca aparecesse mais na casa deles. Mas você fazia para chamar atenção? Para chamar atenção. Quanto pior, melhor. Eu queria causar impacto. Então, nessa busca de querer sempre o pior, entraram as drogas piores também. Mas vocês estão entendendo? A gente já viu muitos. Aí você começa a pintar o cabelo de marrom, de roxo, de azul, raspar. Essa rebeldia, na grande maioria das vezes, essa rebeldia é um grito de socorro. Não faz porque é moda, porque está fazendo. É porque está sentindo a ausência do pai e da mãe e quer chamar atenção. Quer dizer, se eu fizer isso aqui, eles vão olhar para mim. Exato. Se eu me cortar, se eu alargar a orelha, se eu fizer outra tatuagem, o que vai causar maior revolta, isso vai ser importante porque vai causar atenção neles, que eu não tive esse tempo todo. Ainda que a atenção seja negativa, mas deu atenção. Mas deu atenção. O importante é causar um impacto. Tá vendo? Eu lembro, o bispo Clodomir estava falando que ele viveu no crime, o pai dele era bandido, foi preso, foi morto. E ele falou que, às vezes, ele desejava ficar doente. Porque quando ele ficava doente, era a única vez que a mãe dele pegava ele no colo e acariciava ele. Então, ele desejava, às vezes, ficar doente para poder ter o afeto da mãe. Então, muitas das rebeldias não são desejos de ser rebelde. É o grito. Olha para mim, eu estou aqui, eu existo. Ninguém dá valor. E aí, quer dizer, vai piorando, porque você faz alguma coisa para chamar atenção, aí chama atenção com briga, aí fica pior. Fica. E muitas vezes a gente chama tanta atenção
que as menores atenções não chamam atenção, que o jovem ele precisa até ser preso para o pai ter que sair do trabalho para ir lá resolver as coisas, porque é o único jeito que ele tem de tirar os pais daquele planeta de só trabalho, só trabalho, só trabalho, mas só isso não resolve. Precisa da atenção, precisa de um tempo aos domingos, nem que seja, mas precisa dessa atenção. Que hoje a igreja dá, né, o FTU é sensacional, porque ele dá essa atenção, mostra a presença materna que Jesus tem, né, na vida das crianças, e com isso os pais aprendem também, é uma atenção muito necessária. Não dê o seu celular na mão do seu filho achando que isso vai anestesiar a cabeça dele por um tempo, porque isso vai viciando ele ainda mais, aquele tipo de ansiedade. Eu preciso jogar para suprir esse vazio, eu preciso entrar nesses jogos, ficar a madrugada inteira para suprir esse vazio de atenção que eu não tenho dentro de casa. Aí eles buscam, quando eles não acham em casa, eles acham na rua. Aí você estava falando que quando eles reprovavam alguma coisa como tatuagem, aí você fazia outra maior. Fazia outra maior, mais escura, mais sombria, que pegasse mais visível. Aí começa a subir para o pescoço, começa a subir para a mão, assim, tudo que fique mais aparente é melhor para o adolescente que quer chamar atenção, mas pior para tudo, porque nisso é um aspecto depressivo, né? Ele quer mostrar que está sofrendo, então ele mostra visivelmente, com piercings no rosto, nariz, orelha, tudo. E esse mundo da tatuagem ele é muito forte, porque quanto mais agressivo, mais você é underground. Quanto mais você fizer coisas absurdas, mais você está dentro do grupo deles. É como se fosse uma tribo, como eu falei para o senhor. Eu era um filisteu dos tempos modernos. Eu gostava de alargadores, piercings, ganchos. Então, quer dizer, tudo é vazio, falta de atenção. Falta de atenção, que não é ficar o dia inteiro ali, como é que fala, mimando. Mas hoje em dia é quase zero. Atenção é para dar isso, para dar aquilo outro. Por isso que essa geração, no mundo inteiro, é a mesma coisa. Esses jogos aí é o mundo todo. Em todos os países do mundo é a mesma coisa. Aonde as crianças estão tendo essa ausência e estão tendo esse acesso irrestrito à internet, estão vivendo a mesma coisa. Aí começa a encontrar tribo. Aí faz alguma coisa para chamar atenção. E aí chama atenção negativa. Aí daqui a pouco encontra aquele grupo que só se mutila. Aí se identifica. Você se identificou com o grupo de tatuagem buraco na orelha. Logo esse, né? Quase tatuou o rosto. Então, aí se identifica com os tatuados. Ali eu estou em casa. Ali é minha família. Ali todo mundo é igual a mim. Todo mundo me entende. Porque esse grupo te acolheu, né? Você só por isso. Eu gostei desse grupo aqui que eles, por exemplo, se mutilam, como mostraram na notícia. Aí eles abraçam essa pessoa, coisa que os pais não fizeram, não abraçaram essa criança. Mas o grupo do mundo abraça essa criança, esse jovem, esse adolescente que está disposto a fazer tudo que eles mandarem. Tá bom, obrigado. Então, entenderam? Eles vão encontrar o grupo deles. Vão começar a fazer coisas para chamar atenção, não consegue, chama atenção negativo, o diabo vai apresentar o grupo do depressivo, porque a linguagem é a mesma. Eu te entendo, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você passa. Aí eu faço isso, aí eu me corto, aí eu faço aquilo outro, faço aquilo, estou planejando me matar. Aí eles encontram a família deles. Então, a família de depressivo, a família que se automutila, a família dos rebeldes, que aí brigam para tirar a raiva que está dentro de si. Aí tem família de tudo. Então, o diabo vai conduzindo o filho àquela família. Ou a família dos escravos, que só se conhecem pela internet e ficam trancados, presos ali. O diabo quer conduzir seu filho a alguma tribo. Tem tribo para tudo, tem família para tudo. E o diabo quer conduzir seu filho para alguma tribo. De rebelde, de agressivo, de violento, de depressivo, de automutilação, de suicida, de tudo. Tem tudo. E aí, antigamente isso tinha muito, era no Rio de Janeiro, lugares maiores que tem muitas drogas, que a criança era adotada pelo traficante. Então, ela era adotada pelo bandido.
que enganava, que iludia, daqui a pouco estava lá na família lá do crime. Hoje é a internet. Então é uma coisa que acontece silenciosamente. E depois vira uma bola de neve. Porque fica rebelde, fica agressivo. Não adianta dizer assim, o que você tem? Eu não te entendo, eu te dou tudo. A criança não vai saber falar, não vai saber se expressar. E é uma cobrança. E aí fica escravo. Aí é o poder da fé. Só o poder da fé para mudar isso. E principalmente porque muitos demônios hoje. Mas todo mundo pode vigiar, todo mundo pode passar a olhar mais para o filho. Que a escola hoje em dia, infelizmente, tem sido um lugar de proliferação de muita coisa que não presta, por causa dos coleguinhas que já estão ali com problema. Fora aqueles militantes da esquerda que você sabe que se infiltram nas escolas e sorrateiramente vão ensinando porcarias. Fiquem atentos. Então, tudo que o Douglas viveu e foi para as drogas e pesado, tudo que ele viveu, começou com a ausência dos pais. A ausência do convívio familiar. Querendo, olha para mim, eu estou aqui. E aí só olhava para brigar, alguém olhou, pô, que legal essa tatuagem. Alguém olhou diferente. O diabo sempre vai ter alguém para olhar diferente. Sempre vai ter alguém para elogiar. Por pior que seja o que a criança, adolescente esteja fazendo, e hoje começa de criança, o diabo vai ter alguém para elogiar. Tá vendo? Meu pai e minha mãe não entendem. Ah, mas eles me entendem. Sempre o diabo vai ter alguém para elogiar. Então a gente está vivendo tempos sombrios, tempos de trevas. Os tempos são de trevas. A noite está se aproximando. E o diabo não está perdendo tempo. Ele está trabalhando. E a gente não pode descuidar. Aí entra o FTU, né? Aí entra, eu creio aqui que todo mundo tem um filho no FTU. Se não tem, então comece. Tem o EBI, tem o FTU e tem o Força Jovem. Se alguém não tem um filho, você que está acompanhando aí, seja na igreja ou você depois vai ver, está vendo o vídeo. Você não faz parte, seu filho não está, dependendo da idade, ou na escolinha, na IBI, ou no FTU, de adolescente, ou nos jovens, você deve resolver isso urgentemente. Porque aí vai ter a tribo da escolinha, né? Que vai todos falar a mesma língua, falar a mesma linguagem, e vão ser acompanhados, vão ser ajudados, vão ser orientados. Olha, vocês não têm noção, eu já falei isso lá na Asa Sul, vocês não têm noção do que as tias da IBI e do FTU ouvem de muitas crianças. Tem crianças que falam coisas terríveis, que conseguem desabafar para as obreiras, para as esposas e falar. Crianças que já tiveram relação sexual com 10 anos, que já tentaram se matar, que se mutilam, e os pais não fazem ideia. Na igreja. Na igreja. Então tem aquele trabalho que eu estava mostrando há uns meses atrás, sendo feito nas escolas. E a gente vê cada barbaridade que vem acontecendo nas escolas lá, quando vai atender, querendo matar o pai esquartejado, e muita coisa. Mas na escolinha da igreja e no FTU, na igreja. Muitas crianças que contam coisas de arrepiar o cabelo e falam assim, seu pai sabe, sua mãe sabe? Não, não sabe. Não sabe que está querendo se matar, não sabe que está depressivo, não sabe que está se cortando, não sabe que já teve relação sexual, não sabe de nada. E a criança está ali morrendo aos poucos. Então é muito sério, vocês não têm noção. É um número, infelizmente, muito alto de crianças cujos pais estão na igreja. Muitos, acredito eu, estão chegando, fazendo corrente, mas muitos que já estão há um tempo na igreja. É uma coisa assim, silenciosa. É aquele câncer, tem câncer que é assim, né? Quando aparece já tomou o corpo todo, não sentiu nada. Quando aparece, tomou o corpo todo. Então, se por um lado tem aqueles que já a aparência já muda, tem outros que a aparência está igual. Mas é por dentro que o câncer está comendo, está destruindo. Quando vai ver, você matou. Quando vai ver, já aconteceu a desgraça, alguma coisa. Então,
Aproveitem a IBI, aproveitem o FTU, aproveitem o Força Jovem. Aproveitem essas, digamos, tribos da fé que vão ajudar. Aproveitem e aprender sobre isso. Aí tem também, eles têm orientação para as crianças e para os pais. Entenderam, gente? Então, é isso que eu queria falar. Porque a gente tem visto isso acontecer dentro da igreja. Você vê que o ano passado, retrasado, uns anos atrás, todos os testemunhos que eu peguei de pessoas que se afastaram, todas elas começaram na escolinha. Um dia estiveram na escolinha. Todas elas estiveram na escolinha. E ficaram anos e anos afastados. Quando voltaram, depois de viver um inferno, aí eu me lembrava do que eu tinha aprendido na escolinha. Eu me lembrava do que a tia tinha falado. Aquilo ficava na minha cabeça. Mas por que saiu então? Porque antigamente não tinha esse trabalho forte da transição da escolinha para o grupo jovem. E é onde as crianças se perdiam. Todos que um dia foram da IBI e se afastaram, busque ver. Foi quando sai da época da escolinha e até chegar no grupo jovem ficava um espaço perdido, que é o espaço do FTU. E era esse espaço que o diabo aproveitava e fazia festa. Mas a semente plantada na escolinha estava ali. Foi fundamental para lá na frente, diante do sofrimento, se lembrar e voltar para o Senhor Jesus. Então, olha a importância. Isso a gente vê, pessoal, no Brasil todo. O Espírito Santo mostrou isso para a gente em todo o Brasil. Por isso se começou a intensificar muito mais o trabalho do FTU, dos adolescentes. Porque a grande maioria, se não todos, que se afastaram foi depois da IBI. Ficava o vácuo. Sai da IBI, então não é nem IBI e nem Força Jovem. Aí ficava ali meio perdido. E aí o diabo vinha e adotava. Vinha e aproveitava. Entenderam? Então, valorize esse trabalho. Então, entenda como a vigilância que tem que haver hoje, que não havia na nossa época, não era necessário, a vigilância que tem que haver hoje, o cuidado que tem que haver, e aproveita a oportunidade do FTU. Porque aí o diabo perde esse espaço que ele tinha para tragar as crianças ou os adolescentes. Porque hoje quem se afasta leva anos para voltar. A gente não tem anos mais. O Senhor Jesus vai voltar. A gente crê piamente nessa década. E nem que fosse depois, né? Não é preciso se afastar, gemer. Talvez na vigília eu vou colocar o testemunho da filha de um bispo, que ela foi presa 4 vezes, foi para os Estados Unidos, chegou ao ponto que ela se tornou garota de programa de luxo. Ela deu um soco na mãe dela uma vez, sangrou, foi presa. Chegou no inferno. O diabo, em um momento, conseguiu fisgar. Então o Espírito Santo mostrou isso, essa falha que havia, que a gente nunca viveu isso. Na nossa época não tinha esse problema. Na nossa geração não tinha esse problema. E aí a nova geração foi tendo e a gente não percebeu. Percebeu agora, há alguns anos, pouco tempo, e a gente está trabalhando para reverter isso, e essa nova geração não ser pega. Vão crescer no caminho de Deus. E muitos dos filhos de vocês são daqui, ó, do altar. Muitos são do altar. Quem escolhe é Deus. E quando Deus escolher, não lute contra Deus. Não lute contra Deus. Ah, meu filho. Ah, minha filha. Não, não é seu. Está emprestado para você. Está emprestado. Aliás, a melhor forma de resolver o problema é levar o filho, a filha, a se tornar filho de Deus. É o principal. E tanto desde a IBI até o Força Jovem se trabalha nisso e muito mais forte hoje. Mas filho não é seu. Então, às vezes, eu já vi, às vezes, pessoas que são de Deus e quando Deus chama o filho para o altar, não quer entregar. Poxa, é um privilégio. Deus escolher meu filho, Deus chamar meu filho, minha filha, e eu não vou querer entregar para Deus. Deus que me salvou e salvou meu filho. E Deus quer me dar o privilégio de ser como Maria, né?
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita. Poxa, eu estou sendo bendita, bendito entre os homens, entre as mulheres, porque Deus me escolheu. O filho que eu gerei e que foi gerado por ele depois, ele quer no altar. E às vezes a pessoa, eu tenho um futuro para o meu filho. Que futuro que há nesse mundo? Que futuro que há nesse mundo? Eu planejei isso, eu planejei aquilo para o meu filho. E eu já vi muitos que fizeram isso, barraram, e depois o filho se perdeu. Porque ficou frustrado. Porque quem tem o chamado para o altar, pessoal, é um peixe fora d'água, fora do altar. É sufocante. Quem nasceu para o altar, fora do altar, é sufocante. Não tem paz. Porque só se realiza aonde Deus quer que ele esteja. Eu vi há um tempo, mostrei já aquele Dr. Ray, famoso, um brasileiro que cresceu, foi adotado lá nos Estados Unidos, virou um cirurgião plástico, riquíssimo. E um dia ele chorou, na entrevista, chorando. Os meus amigos se tornaram missionários e eu não fui, eu não quis ir. Hoje eu choro toda noite de arrependimento. Podre de rico. Tem tudo. Mas ele diz que toda noite ele chora de arrependimento. Porque ele negou um chamado de Deus. Ele não tem paz. Tem tudo e não tem paz. Ninguém consegue ser feliz fora do lugar que Deus projetou para si. Então, querer amarrar um filho nascido para o altar é querer matar ele sufocado aos poucos. Querer segurar um filho chamado para o altar é apertar o pescoço dele e ir sufocando aos poucos. Então chega uma hora que ele se frustra, se angustia e às vezes acaba se entregando. O diabo aproveita aquela oportunidade e traga ele. Então eu já vi pais que negaram e depois o filho caiu no mundo, porque não aguentou. Não suportou a frustração. Eu quero estar ali, servindo a Deus. Servindo a Deus. Bispo, mas a vida é muito difícil. É verdade, a vida é difícil. É de sacrifício. Mas para quem é chamado para o altar, é a vida mais maravilhosa que existe. E todo sacrifício vale a pena. E em todo lugar tem sacrifício. Fora do altar não vai ter sacrifício? Vai ter sacrifício. Onde é que não tem sacrifício? Onde que a vida vai ser fácil? Nossa vida nunca vai ser fácil. A gente vai ser cada vez mais odiado, problemático. Então, os sacrifícios do altar são um, fora do altar são outro. Mas todo mundo vai ter sacrifício, dificuldade, problema. Imagina enfrentar sacrifícios por amor a Jesus. Por amor a Jesus, que está dizendo, vem. Não lute contra Deus. Não mate seu filho sufocado aos poucos. E não lute contra Deus. Se ele for chamado, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito sois vós entre os homens. Amém? Bendito. Que prazer, que alegria. Deus escolheu. Por quê? Mas escolheu. Então, preste atenção nisso também. E pede para Deus revelar para o seu filho, para a sua filha, qual é a vontade dele. Você sabe que um dos problemas dos jovens é não saber o que fazer da vida, né? Chega no momento de decisão, numa idade que fica perdido, muito perdido. O que eu vou fazer da vida? Vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Fica perdido. Peça, ensine ele a pedir e peça, meu Deus, revele a tua vontade. Qual é a tua vontade para minha filha, para o meu filho? Revele, deixa Deus decidir como, quando, onde, de que forma ele quer usar seu filho, sua filha. Pouco tempo resta. Deixa aproveitar o tempo que resta para servir ao Senhor Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Você se desviou aos 12 anos de idade, no período da transição. Ficou perdido ali na igreja. Quer dizer, com 12 anos, não se encontrava ali, né? Não podia mais ir para a escolinha. E no salão ficava meio perdido. E a semente da escolinha ficava... Amém. Bispo, a questão da ausência, ela é muito importante, porque eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Nesse período que eu perdi o meu pai, a minha mãe, ela se acabou na depressão.
E nesse período, eu com 10 anos, por eu não ter a atenção dela e por a atenção dela estava voltada totalmente ao problema, eu tentei meu primeiro suicídio. Por quê? Porque eu não tinha ela. Porque naquele momento ela só olhava para o problema. Ela esqueceu que tinha uma filha. Então ela não conseguia olhar para mim devido ao problema que ela estava enfrentando. E a criança não entende problema, não entende dívida, não entende aluguel, não entende nada. A criança só entende a ausência do pai e da mãe. Não, eu não entendia por que que ela não olhava para mim. Eu falava assim: "Não, mas ele morreu, mas eu estou aqui. Por que que ela não olha para mim?". E a ausência dela foi me trazendo um buraco dentro do peito. E eu não conseguia me divertir, eu não conseguia mais ter infância. Aí que aconteceu? Ela foi se envolvendo com outras pessoas. E foi vindo mais um buraco dentro do peito. Por quê? Dos meus 10 até meus 13 anos, fiquei sem a presença dela, que veio o segundo suicídio por conta da ausência dela. Então, assim, foi buraco atrás de buraco, até eu chegar aos 15 anos e eu desisti de chamar a atenção dela para mim. E eu caí no mundo que era o mundo que me acolheu. Que foi com 18 anos, eu fui virar uma garota de programa, eu não tinha a atenção dela. E eu, com 18 anos, eu já tinha 9 tatuagens no corpo. Por quê? Porque eu não tinha minha mãe. Aí, no final de tudo, com meus 19 anos, eu olhei para ela um dia, eu falei, eu preferia que a senhora tivesse morrido do que o meu pai. Porque, com certeza, ele teria me educado e a senhora nunca me educou. E tudo isso que eu estou vivendo é sua culpa. A depressão, o suicídio, o vício, é tudo a sua culpa. Só que hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus e no altar, foi tudo resolvido, consegui perdoar, consegui manter a minha relação com ela novamente, mas foi pela misericórdia de Deus. E eu não entendia, porque era uma criança. Então, porque a criança, você vê, que às vezes é assim, a cabeça de adulto. Não é que eu estou passando um momento difícil, seja problema, trabalho, dívida, briga, mas a criança não entende problema. A criança só entende que está faltando ali o pai e a mãe. Como eu disse, não precisa ficar tempo. Não precisa ficar muito tempo. A dona Esté fala isso, que o bispo tinha muito pouco tempo para as crianças. Porque era a igreja, era atendendo o povo e tudo. Então, ela dava atenção, ela supria o tempo e ela falava, ó, papai não está aqui, está fazendo isso, assim, está ajudando as pessoas e tal. Ia trabalhando na cabeça delas. E tinha, então, é uma coisa que, olha só, virou também garota de programa, a falta da mãe, de um pouco de atenção. Na verdade, eu queria enfatizar a importância do trabalho. Eu fui obreiro, eu cheguei na igreja aos 16 anos. Então, eu aprendi muita coisa na igreja. Inclusive, meu filho, eu coloquei o nome dele de Davi, porque pela história de Davi e tal. Meu filho foi crescendo. Chegou agora o tempo da fase dele, 12 anos. A minha filha também, com 5 anos, a gente ia na reunião de família, ela dançava funk igual gente grande. Aí todo mundo da minha família, ó, o jeito que ela dança, não sei o que, o Anderson, cuidado, e não sei o que. Aí eu fui vendo que tudo que eu aprendi, eu não estava sabendo ensinar meus filhos, eu estava vendo o caminho que eles estavam tomando, e, meu Deus, eu sei que isso é errado, mas eu não tenho força para ensinar, não, nem força nem moral para ensinar, e meus filhos estão crescendo. Foi no momento que eu voltei para a igreja, acho que está quase um ano que a gente está de volta, que eu estou de volta, né? Na verdade, ela não era, só eu. Se fosse partir de mim, eu não teria como ensinar meus filhos, eu não teria essa força, mesmo vendo que eles estavam indo para o caminho errado. Meu filho também já mudou bastante, tá certo? Tem muito que mudar, mas eu aprendi, mas eu não tinha como passar. Eu não tinha moral, não tinha como passar. Então, a importância do trabalho, tanto é que essa semana, já vem um tempo que eu venho me voluntariando para ajudar no FTU, justamente por saber da importância desse trabalho. Porque eu, como pai, se não fosse o FTU e a escolinha, eu não saberia passar e passar esse ensinamento. Então, só deixar... Bispo, tem uma série, Wandinha, tá muito famosa agora. Minha filha tem 11 anos. Aí eu falei pra ela, você não pode assistir, porque ela é a partir de 12. Aí ela ficou no meu pé uma semana, porque o professor tava falando pra eles assistir. O professor dela é homossexual. Aí eu fui assistir com ela. Eu sou terapeuta e fiz toda a análise da série.
Então a série ela ensina que o homem não vale nada, a mulher tem que ser empoderada e as crianças têm que sofrer bullying na escola. Então assim, ensina as crianças a falar para outra: você é feia, você não presta, você tem que se matar, se cortar. É uma série que tá famosa agora, Wandinha é o nome da série. Netflix. Então, é coisa que a gente não tem noção. Então, as muralhas vão defender, vão lutar contra projetos que virem leis. Mas eles não podem impedir essas coisas, porque isso é sorrateiro. É sorrateiro. Eles querem um mundo igual, eles não querem ser respeitados. E não digo isso para questão de briga, porque, coitados, eles são mente dominada pelo diabo. Eles querem um mundo igual a eles. Eles não querem um respeito. Ah, me respeite como eu sou. A gente respeita, principalmente na Igreja Universal, não é verdade? Cada um vai ouvir a palavra de Deus e tomar sua decisão. Mas não é respeito. Querem um mundo igual ao deles. Então ele quer que a filha assista para que ela passe a pensar como eles pensam. Então a coisa vai ficar mais difícil, mais complicada. É preciso mais atenção e a vida com Deus para cuidar das crianças. Deus abençoe, tá? Boa noite.